Olá, bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que é, assim, fundamental para entender a Bíblia. Qual é a real relação entre a lei, lá do Antigo Testamento, e a graça, do Novo Testamento? E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai nortear toda a nossa conversa. Será que adianta seguir só uma parte da lei? Mesmo que a pessoa seja super fiel em alguns pontos, isso é o bastante para ser considerada justa diante de Deus? Bom, para a gente conseguir responder isso, o primeiro passo é voltar lá no Antigo Testamento. Precisamos entender o princípio básico da lei. E a verdade é que ela funciona num sistema de tudo ou nada. Não tem meio termo. E olha só, esse único versículo aqui de Deuteronômio já define um padrão incrivelmente alto para todo o sistema. Repare na expressão as palavras desta lei. Isso indica que não é uma questão de escolher quais mandamentos a gente gosta mais. É sobre confirmar o pacote completo. Essa imagem aqui ilustra isso de uma forma genial, né? A natureza do pacto da lei era totalmente binária. Era uma via de mão dupla bem clara. Ou a obediência era total, e isso levava à bênção, ou qualquer falha, por menor que fosse, já resultava em maldição. Simples assim. Ok, então com isso em mente, vamos dar um salto para o Novo Testamento e ver como essa regra é interpretada. E é aí que a gente percebe um dilema que é, na verdade, universal para toda a humanidade. O apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, pega exatamente esse raciocínio de Deuteronômio. Ele usa esse princípio para mostrar que tentar ser justificado, ou seja, tentar alcançar a justiça pelas obras da lei, é na verdade cair numa armadilha. Então, o ponto crucial é esse. A lei exige perfeição, 100%, absoluta e total. Não tem margem para erro, não tem nota 99, ou é 100% ou não é. E só para deixar bem claro o que a gente está falando, vamos definir esse termo, justificação. Basicamente é o conceito teológico de ser considerado reto, de estar em dia, por assim dizer, com Deus. A conclusão do Paulo, então, é super lógica. Se ninguém consegue atingir essa perfeição de 100%, a lei acaba servindo para quê? Para mostrar o tamanho do problema. Ela expõe a nossa falha. Por isso, é preciso um outro caminho para a justificação, e esse caminho, ele afirma, é a fé. Isso tudo nos leva a um erro muito comum. Vamos pegar um exemplo bem prático para a gente desconstruir de vez esse mito de que uma obediência parcial resolve a questão. Pensa num cenário bem conhecido, a prática do dízimo. É muito comum a gente ouvir esse tipo de pensamento. Ah, eu sou fiel no dízimo, então estou fazendo a minha parte, sou fiel a Deus. A ideia é que cumprir bem uma área importante já garante o resto. Só que aí veio o livro de Tiago e joga um balde de água fria nesse pensamento. Essa frase aqui é um contraponto direto e é sinceramente fundamental para a gente entender porque essa abordagem de boas obras simplesmente não funciona na lógica da lei. A lógica é como de uma corrente, sabe? A lei é um todo, uma peça única, indivisível. Se um único elo se quebra, a corrente inteira se parte. Então, uma única transgressão torna a pessoa culpada de quebrar a lei inteira. E essa imagem aqui mostra isso de forma bem clara. Não adianta ter um cheque de correto no dízimo se na coluna ao lado tem um X em mentira, em julgamento injusto, em não amar o próximo. Uma nota 10 não compensa as outras notas 0 quando o padrão exigido é 100% em tudo. Tá bom, então se a lei exige uma perfeição que ninguém consegue alcançar, qual é a saída? E é aqui que a gente chega no grande ponto de virada dessa história. Esse versículo de Gálatas, ele é a resposta divina para esse dilema todo que a gente construiu até agora. É a solução para o beco sem saída da maldição da lei. Então, a solução teológica pode ser vista basicamente nesses 3 passos. Primeiro, Cristo toma para si a maldição que era nossa, dos que falharam. Segundo, ele é o único que cumpre perfeitamente a exigência de 100% da lei. E por fim, o terceiro passo, ele paga o preço, a penalidade pela desobediência. Certo. Agora, para fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e olhar para uma comparação bem direta entre os dois sistemas que a gente discutiu, o da lei e o da graça. Essa tabela resume tudo de forma espetacular. De um lado, o sistema da lei. A exigência é perfeição total. Como os humanos falham, o resultado é a maldição. E tudo se baseia em obras e mérito pessoal. Do outro lado, o sistema da graça. A exigência é fé em Cristo. O resultado é a justificação.
E o fundamento não é o nosso mérito, mas a obra que ele já realizou. Portanto, se tem uma coisa para a gente guardar, é esta. O propósito da lei era ser uma ferramenta de diagnóstico. Pensa num exame de raio-x. Ele mostra exatamente onde está o problema, a fratura. Mas o raio-x em si não cura o osso. A lei revela o problema, mas ela nunca foi projetada para ser a cura. E aqui a gente fecha com um ponto que amarra toda a nossa análise. A lei sempre exigiu uma perfeição inatingível para nós. Uma perfeição que foi, no entanto, perfeitamente cumprida por Cristo. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se o padrão divino sempre foi a perfeição, o que isso nos diz sobre a profundidade e a real necessidade da graça?